queridos! Olá, tudo bem? Bom, vamos para mais uma correção agora dessa parte mais trabalhosa, pensemos assim, da elétrica e eletrólise. Entretanto, lembrando sempre das dicas e regras que o professor passou para você, né? Você pode pegar aqui então nosso card, como o professor mostra aqui. Tá vendo ali o card de eletrólise? Temos a ígnea e temos a aquosa. Se nós seguirmos isso à risca, ipsis literis, você vai ver que não é muito difícil. É sempre o mais do mesmo, a gente sempre vai ter a mesma mecânica, o mesmo mecanismo de resolução, né? A gente só tem que saber quem vai para o cátodo, quem vai para o ânodo e vice-versa. Então, devagarinho, vamos tentar resolver uma por uma, o professor vai te mostrando aqui as dicas para resolver as questões. A minha sugestão é que você fique com esses dois cartõezinhos em mãos, que você tenha-os em mãos, para que você possa fazer a consulta inicialmente, ok? Então vamos começar aqui com a questão de número 33. A eletrodeposição pode ser utilizada para melhorar aspecto e propriedades de superfícies metálicas. A cromagem, então isso é bem importante, tá? Ele quer fazer uma cromagem. É uma técnica utilizada pela indústria de peças para automóveis e é realizada conforme esquema. Então você tem um esquema. A minha sugestão é que tu já faça assim. Eu vou fazer na primeira questão e você pode expandir essa regra para as demais, né? Então chega numa questão de eletro, querido, e escreve assim, ó. Carré positivo, anox negativo. Isso para pilha, tá certo? Porque daí você já se condiciona a lembrar das regras corretas, ó. Cátodo é sempre onde ocorre a redução, ânodo é sempre onde ocorre a oxidação, e ele vai ser positivo cátodo na pilha e negativo ânodo na pilha. A eletrólise é o processo oposto. Então, na eletrólise, você vai ter, ó, polo negativo vai ser o carré e o positivo vai ser o anox. E aí você lembra de algo muito fácil. Sempre na eletrólise você vai ter cátions e ânions. E aí você pode separá-los. O primeiro sempre vai ser o cátion, o segundo sempre vai ser o ânion. O cátion sempre vai para o polo negativo, porque cargas de sinais opostos se atraem. Vide que os cátions são positivos, né? E os ânions vão para o polo positivo. Por quê? Por que o ânion vai para o polo positivo? Ora, porque o ânion é negativo. Bom, dito isso, vamos lá, vamos começar a trabalhar, então, resolver a questão. Qualquer dúvida que você tiver, você pode dar uma risadinha na aula que o professor postou agora ali no grupo. Então, vamos lá. O cromo vai ir para o polo negativo, vai sofrer redução aqui sobre o ferro. Inclusive, esse é o processo de cromagem. Quando ele sofre redução, o que você vai perceber? Vai se formar uma crosta de cromo zero, como a gente fez em aula no caso da cobreagem. Peguei uma chave e fiz um cobreamento em aula, né? O professor fez isso para você enxergar. Então, o sentido da corrente elétrica do circuito externo é do eletrodo de ferro para o de chumbo. Não, querido, é sempre do anox para o carré. Então, é de quem oxida para quem reduz. O anox aqui é o polo positivo, então vai ser daqui para cá. Esse é o sentido da corrente elétrica. A redução do cromo ocorre no eletrodo negativo. Prontinho, é uma cromagem, não é tão difícil assim, né? Se é uma cromagem, o cromo precisa reduzir, e ele sempre vai reduzir, como você pode ver aqui na regrinha, no eletrodo negativo. Porque os cátions vão para o cátodo sofrer redução. E se vão para o cátodo, consequentemente o cátodo tem que ser negativo. Haja vista que cargas de sinais opostos se atraem. E um eletrodo, só para resgatar, é um grande material condutor, né? Como você pode perceber aqui no desenho. O eletrodo está aqui para você ver. A liberação de hidrogênio no ânodo. Para começar, o hidrogênio não vai para o ânodo, né? Porque os cátions vão para o cátodo e o hidrogênio é um cátion. Aí não é uma cromagem, quem vai sofrer a redução é o cromo ao invés do hidrogênio. Caso você tenha dúvida, você pode olhar esse cartãozinho aqui, que mostra a regra, né? O H+ reduz se houver alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio.
Tudo bem? Cromo não é AL, então vai dar cromo. Veja a aula caso você tenha dúvida, porque eu fiz uma brincadeira bem didática com vários exemplos de eletrólise para você ver quem ganha em cada polo e você vai perceber que é super rápido de determinar isso, certo? Voltando aqui, houve produção de íons de ferro mais 2. Não, pessoal, não houve produção de ferro mais 2, o ferro ele vai sofrer cromagem, então ele vai ficar intacto, inerte. Não há produção de íons de ferro mais 2, o ferro não oxida. A eletrodeposição de cromo sobre o chumbo? Claro que não, pessoal, porque o chumbo é positivo e o cromo também. E positivo não vai para o positivo, tá errado, eles são sinais iguais. E sinais iguais se repelem e não se atraem. Resposta certa, então, letra B. 34. Alumínio metálico produzido industrialmente pela eletrólise da alumina fundida, utilizando-se grafite como eletrodo positivo. O processo pode ser representado pela equação. Então, essa é uma questão que é de eletrólise ígnea, entretanto, ela é uma questão mais de oxirredução até do que efetivamente de eletrólise ígnea, né? Se você parar para observar bem, você só vai precisar prestar atenção no processo de oxidação e redução. O alumínio está aqui em 0 e vai para alumínio de mais 3, desculpa, né, que é como ele está aqui na alumina, e vai para 0. Lembrando que ele é alumínio mais 3 pela regrinha do Knox, você pode fazer aqui, ó, menos 2, menos 6, mais 3. Tá? Então a regrinha do Knox você pode fazer pela regra da tesoura também para achar esse valor. E carbono, 0 para carbono mais 4. Então, de 0 para mais 4 é uma oxidação. Portanto, o alumínio reduz e o carbono oxida. Alumínio reduz espontaneamente. Eletrólise nunca é um processo espontâneo, é sempre um processo não espontâneo, é o oposto. O alumínio se oxida. Não, querido, ele reduz nesse caso, porque ele vai para 0. O carbono reduz, né? Ou seja, é o agente oxidante. Não, o carbono não reduz, o carbono oxida. O NOx do alumínio passa de mais 2 jamais, o alumínio é sempre mais 13, nunca mais 2. E o NOx de carbono passa de 0 para mais 4. Questão bem bobinha, cuida dessa questão no Enem, não te assuste se ela não aparecer exatamente assim, ok? Próxima questão. Questão sobre a eletrólise da água do mar, né? Então a gente já fez essa eletrólise em água, em aula, desculpa, o professor fez para você enxergar, mostrou o que se obtém em cada um dos eletrodos, fiz ela de uma forma rudimentar, com uma bateria e eletrodos de grafite para você ver. Certo? Então, vou rapidamente só resgatar aqui. Polo negativo vai ter competição entre hidrogênio e sódio. Polo positivo vai ter competição entre cloreto e hidróxido. E aí você usa a regrinha dual, que está aqui, ó. H+ reduz quando houver AL e OH- não oxida quando houver AL. Então, o hidrogênio vai ser obtido no eletrodo negativo e o cloreto vai ser obtido no eletrodo positivo. Né? Repetindo a frase, H+ reduz quando estiver disputando contra AL, ou seja, quando houver AL. Como o sódio é AL, alcalino, o hidrogênio vai reduzir. Lembrando que quando o hidrogênio reduz, pessoal, a reação que acontece é esta, né? Então você vai ter produção de hidrogênio gasoso mais hidroxila, dessa maneira. Esse é o hidrogênio sofrendo redução. E o cloreto passa de cloreto, oxidou os elétrons e vira cloro 0. Como eu sei que o cloreto vai ganhar essa disputa? Ó, OH- oxida quando não houver AL. Como o cloro é halogênio, vai ter AL. Então, como tem AL, o OH- não oxida, logo o cloreto vai oxidar. O seu resíduo vai ser Na mais e OH-, dessa forma. Ok? E vamos lá então para as questões. Houve liberação de cloro no eletrodo 1. Tá certo, né? O eletrodo 1 é o positivo, como você pode ver ali, e o cloro vai ser obtido no polo positivo.
Certinha a primeira. Formou uma cor rosa próxima do eletrodo 2 ao se adicionar fenolftaleína. Eu fiz em aula também isso, né? Eu adicionei fenolftaleína e ficou rosa. Por que ficou rosa? Ora, porque o hidrogênio, quando ele é formado e vai embora, ele acaba aumentando a taxa de íons OH-. Vide que a água é formada por H+, e OH-. Se o H+ está virando gás e indo embora da solução, vai aumentando ali no eletrodo negativo a quantidade de OH-. Caso não tenha me feito entender, eu repito algo que já disse na aula. Essa é a reação do hidrogênio. A água, como você pode ver aqui, ela é formada por H+ e OH-. Os elétrons são recebidos pelos H+, que se transformam em hidrogênio zero, e vai sobrando o OH-. Então, o lado no qual há a sobra de íons hidróxido, que são os íons que conferem caráter básico, é o lado do hidrogênio. Então, ó, pensa assim, cada água que encosta e ganha o elétron perde o seu hidrogênio. Consequentemente, vai produzindo OH-. Por isso que há esse aumento de caráter básico e a formação de cor rosa perto do eletrodo 2. Tá certinho. Lembrando que o eletrodo 2 é o negativo e o hidrogênio vai para o polo negativo. Houve redução do cloro. Ó, é só lembrar da frase que o professor passou para você, estava no quadro. Ânions vão para o ânodo sofrer redução. Meu Deus, desculpa. Ânions vão para o ânodo sofrer oxidação, porque a regra é anox, ok? Ânodo sempre é onde ocorre oxidação. Então, ó, o ânion nunca vai sofrer redução, ok? Lembrem sempre disso para não errar ou confundir a questão. Portanto, a resposta certa para variar, letra D. A galvanoplastia foi exatamente o que eu fiz em aula essa daqui, né? Eu peguei um chaveiro, no caso uma chave de ferro, e ao invés de cromo, eu coloquei... deixa eu ver se ele fala em cromo ali. Cromar, exato. Né? Então, a galvanoplastia é uma técnica utilizada para revestir peças com um determinado metal por eletrólise. Então, para cromar um chaveiro de ferro, foram realizados procedimentos a seguir. Então, em aula, eu fiz uma cobreagem ao invés de uma cromagem. Eu fiz com cobre ao invés de cromo, mas foi exatamente a mesma coisa. Então, coloca-se um chaveiro de ferro no polo negativo, tá certo? Por quê? Porque você quer que os íons de cromo vão para ele. E polos de sinais opostos se atraem. Se você quer que o cromo vá para um eletrodo, esse eletrodo tem que ser negativo. Então você vai colocar a sua chave ligada no polo negativo, como eu fiz. Ok? Desse jeito. Tá certo a primeira. 2. Coloca-se um pedaço de cromo metálico no ânodo. Então o polo positivo, que é o polo do ânodo, eles colocaram cromo metálico. Tá certo isso? A resposta é sim. Lembrem que eu usei uma plaquinha de cobre e um fio de cobre também para fazer isso. Por quê? Porque eu quero excesso de íons de cobre, naquele caso eu queria, né? E aqui eu quero excesso de íons de cromo. Então, como o polo positivo ele é muito forte, ele vai arrancar os elétrons da própria barrinha de cromo, que vai acabar passando para a solução. Entende? Então, essa barrinha vai começar a se corroer, vai começar a se decompor desse jeito, aumentando muito a quantidade de íons de cromo na solução. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Então, está correto. Você usa também uma placa do metal no polo positivo porque você quer desconstruí-la. Se eu não me fiz entender, pense na seguinte metáfora. Você quer colocar cromo sobre uma chave. Então o que você faz? Você usa no outro polo oposto à chave, um pedaço de cromo, para que ele, como um grande Lego, se desmonte, migre para a chave e se remonte, ou seja, se reconstrua sobre a chave. Tudo bem? Dessa maneira você vai ter, então, a cromagem feita com excelência. Utilizou uma solução de sais de ferro. Não, queridos, se quer fazer cromagem, tem que ser tudo com cromo. Você quer é cromo. Tem que ser sais de cromo
e não sais de ferro. Tudo bem? Resposta certa, então, 1 e 2. Letra D, de novo. Eu não estou perseguindo, é ela que me persegue. 46. A água é má condutora de eletricidade. Por este motivo, para haver eletrólise da água significa o seguinte, ó, que você quer obter hidrogênio no polo negativo, ele precisa sofrer redução, e o OH- no polo positivo, ele precisa sofrer oxidação. Por quê? Ora, porque dessa maneira, se o hidrogênio e o OH- ganharem, pensemos assim, né? Olha a reação que você vai ter, ó. Água mais elétron virando gás hidrogênio mais 2OH-. E aí você vai ter também, ó, 2OH- reagindo e virando meio oxigênio mais uma água mais 2 elétrons, que são as reações padrão de cada um dos íons, né, do H+, e do OH-, como eu mostrei em aula e como está nesse card aqui para você. Tá vendo? As reações ali, ó. Aqui é do hidrogênio, aqui é do OH-. Tudo bem, queridos? Então vamos voltar aqui ao nosso texto padrão. Bom, se você somar essas equações, ó, vou cortar uma água com uma água aqui, sobra uma água, 2OH- com 2OH-, 2 elétrons com 2 elétrons, ó, vai dar o quê? Hidrogênio 0 mais meio oxigênio, que é a decomposição da água. Então, em poucas palavras, eles querem uma reação na qual o hidrogênio reduza no cátodo e o OH- oxide no ânodo. É exatamente isso que eles querem aqui. Tudo bem? Olha, não entendi nada. Bom, vamos lá. A primeira, H+ com H+, vai dar H+. Então tá certinho, beleza. Agora na segunda, você tem, ó, cloreto com OH-. E aí? Cloreto com OH-. Quem é que vai ganhar? Ah, o cloreto. Ah, então eu não vou obter o hidrogênio. Tudo bem? Então eu vou tirar aqui. Na próxima, sódio com cloreto. Sódio e hidrogênio dá hidrogênio. Então, beleza. Agora, cloreto com OH- dá cloreto. Então não vai dar. Lembrando, mais uma vez, que você deve ficar com essa tabelinha na mão para ver quem ganha e quem perde, tá? Voltando. Na mais aqui, que é o sódio na letra C, e o sulfato, que é SO4-2. Então, H+ reduz quando houver AL. O sódio é AL, então vai dar H+, o H+ ganha é o que eu quero. Agora, OH- oxida quando não houver AL. E, realmente, não há AL, há sulfato. Sulfato não é halogênio. Desta forma, vai dar OH-. E por dar OH-, a gente tem exatamente os íons que precisam reagir para poder virar ou gerar a eletrólise da água. Então, resposta certa, letra C. Esse exercício eu fiz em aula também, desse tipo de pergunta e resposta, né? Então, se você quiser, você pode dar uma olhadinha na aula, eu fiz isso direitinho para você ver, tá? Ó, cobre sulfato. Bom, cobre ganha do hidrogênio, então não poderia ser. E cobre cloreto, cobre ganha do hidrogênio, cloreto ganha do OH-, não daria H+ e OH-. Resposta certa, letra C. Questão de Faraday. Ó, como a gente faz isso? A primeira coisa que você deve fazer é pegar o íon de cobre, tá? Ó, e ver quantos elétrons ele envolve. Como assim? Ele envolve 2 elétrons, né, porque é mais 2. Então, olha como é que a gente faz. A proporção é de 1:2. Então, 1 mol de cobre está para 2 mols de elétrons. Vou continuar aqui em cima, tá? Vou puxar para cá, ok? 1 mol de cobre corresponde a 63 gramas na tabela periódica, aproximadamente. E 2 mols de elétrons, 2 faradays. Que é a mesma coisa que 2 vezes 96.500 coulombs. Tudo bem? Ele está te dando uma quantia de
ó, 6,3 gramas de cobre. E está te perguntando quanto tempo você vai precisar para isso. Para descobrir o tempo, você precisa fazer o kit, que é carga igual a corrente vezes tempo. Ok? Portanto, né, a gente tem a condição de descobrir a carga a partir dessa regrinha de 3 e temos a corrente. Acharemos assim o tempo. Como daqui para cá houve uma divisão de 10 vezes, daqui para cá você vai dividir por 10 também, certo? E 96.500 vezes 2 dividido por 10, basta você tirar um zerinho aqui, ok? Vai dar 2 vezes 9.650. Ah, por que tu não multiplica? Tu já vai ver, querido, ó, não multiplica, deixa assim, 2 vezes 9.650. Como o I, que é a corrente, é de 2 amperes, tá vendo? Tu vai descobrir o tempo a partir disso. Então, 2 com 2 você pode simplificar, o seu tempo vai ser de 9.650 segundos. Desse jeito, ok? Daí de novo, letra D. Próxima questão. Qual é a massa de ferro depositada em uma célula contendo solução de FeCl3? FeCl3 você pode resolver com regrinha da tesoura, né? Você escreve o metal com o sinal de mais em cima e o não metal com o sinal de menos. Você passa o 3 para cá, passa o 1 para lá e prontinho. Você descobriu que tem ferro mais 3, querido. Ferro mais 3 requer 3 elétrons, deste jeito. Vai virar ferro zero, tá? Então a proporção entre o ferro e os elétrons é de 1 ferro para 3 elétrons. O popular 1 para 3. Ou seja, 1 mol de ferros está para 3 mols de elétrons. Ok? Como ele está te pedindo Faraday, então vamos lá. 1 mol de ferros está para 3 Faradays. Certo? Vou puxar aqui para cima. Como 1 mol de ferro tem uma massa de 58 gramas, desculpa, 55,8, né, que vai dar aproximadamente aqui 56 gramas, 56 gramas estão para 3 Faradays. Como você quer uma quantidade de 0,1 Faraday, X. Tudo bem? Se fosse 1/3, daria 18,6. Como é 1/3, 1/30avos, na verdade, né? Vai dar 1,86. Aqui está o seu X. Tá? Se quiser arredondar, querido, é bem fácil também. Você pode arredondar isso aqui para 60, por exemplo. Se for o caso, você vai ver que daqui para cá você dividiu aí. Na verdade, deixa eu melhorar a sua continha. Daqui para cá você teria multiplicado por 20, né, aproximadamente. Então daqui para cá você multiplicaria por 20 aproximadamente também, se fosse arredondar para 60. Tá? Daria certinho. Então resposta certa, letra A, viu? Nem sempre é a D. E vamos para a próxima questão. A última, diga-se de passagem, penúltima na verdade, que é a questão de número 64. Diz assim: sob condições apropriadas de uma cuba eletrolítica, ocorreu eletrólise de sulfato de cobre 2. Então ele já está te dando inclusive a equação do cobre, que é de 1 para 2, ok? 1 para 2. Então 1 mol de cobre está para 2 mols de elétrons, dessa forma. Então, 63,5 gramas por mol de cobre, que é a massa da tabela, estão para uma quantidade de elétrons igual a 2 Faradays, né? Dessa maneira. Tudo bem? Tá, então a gente já consegue engatilhar isso. E aí ele te pede o seguinte, ó, o volume de gás produzido quando medido na CNTP é... Então, querido, aqui você vai ter que ter um pequeno cuidado para não errar a estequiometria. Porque aqui em cima você tem 2 elétrons e aqui embaixo você tem 4.
tá? Não pode. Você vai ter literalmente que encontrar a mesma reação no cátodo, o mesmo número de elétrons no cátodo e no ânodo, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a minha sugestão é que você ajuste a equação de baixo para 2 elétrons. Faça metade dos seus componentes, por exemplo. Para produzir 2 elétrons, você vai ter uma água. Uma água vai produzir meio mol de oxigênio, 2 mols de elétrons e 2 H+. Então, essa é a quantidade que você deve utilizar. Tudo bem? Para cada OH-, ou seja, cada H2O, cada água, no caso, você vai ter uma produção de 2 elétrons, os mesmos 2 elétrons produzidos aqui em cima. Tá? Então, dessa maneira, você sabe que com 63,5 gramas, você produzirá 2 mols de elétrons, que corresponde em oxigênio a meio mol de oxigênios, tá? Porque está aqui embaixo. Dessa forma, você sabe que 63,5 está para 11,2 litros, 6,35 para X, que é 10 vezes menor, dividido por 10. Portanto, daqui para cá você vai dividir por 10 também. E 11,2 dividido por 10 dá 1,12 litro. É uma questão um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? Nem mexeu com carga, inclusive. E vamos para a última, então, queridos, a questão de número 70. Galvanoplastia pode ser, consiste em revestir um metal por outro, a fim de protegê-lo contra a corrosão, melhorar sua aparência. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento de aço empregado em embalagens de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada com corrente elétrica e o tempo empregados. A figura abaixo é representação esquemática desse processo. Aí ele diz assim, considerando uma aplicação de uma corrente elétrica de 96.500, né? Porque é 9,65 vezes 10 a menos 3. Ah, perdão, é menos 3 e é ampere, né? Então vamos arrumar isso, ok? Vamos manter esse valor. A massa depositada de estanho após 1 minuto e 40 segundos será de aproximadamente. Essa questão é muito difícil, muito complexa. Na verdade não é, querido, é mais do mesmo, né? Você vai fazer o quê? Ó, faz um kit primeiro, vamos fazer um kit. Faz um kit, ó. Carga igual a corrente vezes tempo. Vamos descobrir a carga envolvida nesse processo. A corrente é de 9,6 vezes 10 na menos 3 amperes. E o tempo vai ser de 1 minuto e 40 segundos. Então você não pode esquecer de passar isso para segundos. Então como é que eu passo isso para segundos? Ué, é muito fácil. 1 minuto dá 60 segundos. Mais 40 segundos vai te dar um total de 100 segundos. Então você coloca aqui 100 segundos. Ok? Isso vai te dar uma carga de 9,65 dividido por 1000 vezes 100. Corta 2 zeros aqui, vai ser igual a 0,965. Essa é a carga que você vai ter em Coulomb. Certo? Bom, feito isso, vamos para o estanho. A reação do estanho é estanho mais 2 elétrons, dando estanho 0. Ok? A proporção aqui é de 1 para 2. Isto significa que cada 1 mol de estanho está para 2 vezes 96.500 coulombs. Dessa maneira. Ok? O mol do estanho, vamos ver aqui na tabela. Você vai pegar a tabela rapidinho, não lembro da massa do estanho. Massa do estanho. Estanho está ali embaixo do germânio, 118,719. Então, se você quiser, você pode até usar ali um 120, não tem problema. 119, né? Voltemos para a questão.
Onde está a questão? Achei. 119. Então, vou colocar aqui, ó. 118,719 gramas estão para 2 vezes 96.500 coulombs. Como você tem 0,965 coulombs, isso vai dar X. Pronto, essa é a continha que você deve fazer. Ok? Tá, e agora, como é que eu faço isso? Ó, vou ajudar você. Vamos fazer juntos essa conta, essa questão. Pode ser? Vamos fazer juntos aqui então. Vamos lá. Você vai fazer como, querido? Você tem várias formas de resolução aqui. Ó, vamos fazer aqui, ó, 119, deixa eu aumentar bastante. 119 vezes 0,965 igual a 2 vezes 96.500 dessa maneira, vezes x. Lembrem que os algarismos de 0,965 são iguais aos algarismos de 96500, 96.500. Então vamos usar isso ao nosso favor. Vou passar aqui para baixo então os outros valores, né? Vai dar ali, ó, 119 vezes 0,965 dividido por 2 vezes 96.500 coulombs. Certo? E aí você pode fazer várias coisas para poder acertar essa questão, né? Ó, vamos brincar um pouquinho com a matemática. Primeiro, eu vou passar 119 para 120. Tá? Então, você já sabe que 120 dividido por 2, 12 por 2 dá 6, então dá 60, uma coisa com 6. Aí você já pode riscar duas alternativas aqui, ó. Outra coisa, a eletrólise é um processo no qual a energia elétrica se transforma em energia química. Então não precisa nem continuar a questão, né? Ah, desculpa, eles já te davam a massa aqui do estanho. Eu esqueci. Certo? Então já acabou a questão, né? Então ele diz ali, acontece, a massa de estanho depositada será de aproximadamente a transformação de energia elétrica em energia química. Isso é o processo de eletrólise. Não precisa nem continuar a questão. Mas eu vou continuar só para nós nos entretermos aqui. Tá? 0,965. Você pode fazer, ó, assim, 965 dividido por 1000. Assim. Dividido por 965 vezes 100. É uma possibilidade. Aí você vai cortar aqui, tá vendo? Desse jeito. Aí você vai ter 60, que foi o resultado da outra continha, e vezes 1 sobre 1000 dividido por 100. Que é a mesma coisa que 60 vezes 10 na menos 3 dividido por 10 ao quadrado. Você vai fazer 60, conserva a base e subtrai os expoentes. Como 60 é igual a 6 vezes 10, vezes 10 na menos 5, vai ser igual a 6 vezes 10 na menos 4, que é igual a 0,0006 grama, que é a mesma coisa que 0,6 miligrama. Prontinho. Bonita questão, né? Resposta certa da questão 70, letra B. Certo, queridos? Então, é isso aí. Fechou? Um grande abraço para você. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, fico à disposição nos plantões. Até a aula e tchau, tchau.